pessoal da Know-How, estou aqui com um convidado especialíssimo, um grande amigo nosso que esteve aqui no Know-How Experience e voltou novamente aqui, né, Sara, para compartilhar conhecimento com a gente. Vai estar onde amanhã, Sara? Ele vai estar amanhã num maior evento de vendas e imersão aqui no Mato Grosso do Sul, que é o Máquina de Vendas, falando de um tema extremamente relevante para se criar uma máquina de vendas, né? Verdade, é sobre isso que nós vamos falar agora. Exatamente. Vamos aqui dar umas boas-vindas pro Tiagão. Obrigado demais pelo convite. Tiagão. Virei praticamente cidadão, né, cara? Pantaneiro, né? Quase um sul-mato-grossense já. Ó, tá vendo? Welcome to the jungle, my friend. Olha, Além da selva, né? dizem que pra morar aqui basta vir 3 vezes. Opa, falta só mais uma. Pois é. Vai pra Bonita a próxima vez, você vai gostar. Traz Pois é, cara, tá na lista ali das visitas que eu preciso fazer, cara. Show de bola. Tiagão, amanhã nós vamos ter um grande evento aqui, que é o Sales, né? A gente está trabalhando em cima do Sales Experience. E, cara, você é um cara especialista em vendas, uma referência nacional. E eu queria te fazer algumas perguntas, até para a galera que está acompanhando a gente. A maioria do nosso público é PME. E quando a gente fala de Growth Hacking, né? Tipo, que nome estranho é esse? Da onde que surgiu? Queria que você me falasse o que é o Growth Hacking de uma maneira que o PME, as pequenas e médias empresas, possam entender e a importância deles dominarem essa ciência aí do growth. Ótima pergunta, cara. Felipe, assim, antes de mais nada, Felipe, Sara, obrigado demais pelo convite. Para mim, junto, poxa, um prazer enorme estar com vocês aqui de novo. E eu sou apaixonado por vendas e por crescimento, então, para mim é um tema que eu me divirto falando, né? A pessoa fala assim para mim, nossa, Thiago, você trabalha demais. Eu falei, não, cara, eu trabalho nada, né? Porque eu só me divirto. Essa é a diferença, né? Não é? Vida boa. Agora, falando especificamente sobre crescimento e sobre growth, né? O que acontece? Quando a gente fala sobre conceber uma estratégia, o grande desafio é descobrir o que funciona do que não funciona. Perfeito. Então, toda vez que eu vou aprender algo novo, a maneira mais simples de fazer isso é testando, né? E o Growth Hack, ele nada mais é do que marketing orientado a teste. Então, em vez de eu, gastar 6 meses concebendo uma estratégia, pensando em algo faraônico, para botar em campo e depois descobrir que não funciona, o Growth ele se baseia em fazer pequenos testes rápidos, colher feedback e a partir daquilo que funcione, eu consigo otimizar e colocar para gerar de novo. Muito parecido com o que a gente vê no Vale do Silício, que a gente chama de MVP, que a gente vê todo esse movimento, né, enxuto de startup. O cara que cunhou a palavra Growth Hacking é um americano chamado Sean Ellis, né? E ele ficou muito conhecido porque ele passou a ajudar startups que tinham pouco capital entrando em mercados que eram muito concorridos, como, por exemplo, o Dropbox. Né? Se você pegar o Dropbox quando nasceu, ele tinha recebido lá dentro da iCombinator, né, que é uma importante aceleradora lá do Vale, tinha recebido um cheque de $100 mil, assim, tipo, para Vale do Silício não é nada isso, né? Nada. É coisa de PowerPoint. E ele estava competindo com Microsoft e Google, imagina. Meu Deus. Como é que você vai competir com esses caras? Só o que eles tinham de budget para comprar as palavras-chave como nuvem, hospedagem e tal, seria totalmente irrisório a capacidade dele de investir. Dentro desse processo, o GL começou a fazer uma série de testes para tentar descobrir o que a gente chama de alavanca de crescimento. Dentro disso, ele percebeu que os usuários do Dropbox gostavam tanto do Dropbox que eles eram a principal fonte de crescimento, eles recomendavam. E eles começaram a fazer uma série de testes. Dentro dos testes, não sei se vocês usaram o Dropbox no início, mas ele tinha quase um jogo, né? Que ele chegava e falava assim, cara, publica no Twitter, publica no Facebook, faz sei lá o quê, convida 2 amigos, usa a URL para fazer e-mail. Cara, eu tinha um Dropbox de 3 GB, porque eu fiz um artigo, tipo, que bateu, foi muito bem ranqueado, que eu falava assim, 10 ferramentas que todo gerente de projeto tem que ter. E a primeira ferramenta era o Dropbox com um link para o cara criar conta com o meu link do Dropbox. Então, assim, multiplicou. Eu criei muita conta no Dropbox. Então, essa tese é o que a gente chama de member get member, ou seja, eu uso o meu próprio usuário para crescer, então ele me indica para eu crescer, e ele conseguiu trazer um novo cliente para o Dropbox a 1/10 do custo que as outras empresas gastavam com propaganda, com ads e tudo mais, usando simplesmente o mecanismo de indicação. Então isso é Growth Hacking, é eu conseguir pensar numa maneira de eu fazer testes onde eu vou achar alavancas de crescimento normalmente não convencionais, onde vai me permitir crescer mais gastando menos. E deixa eu te fazer uma pergunta, existe um profissional específico para isso? Existem cursos para aprender Growth no Brasil? Porque a gente vê muito material em inglês, né? A maioria, acho que, dos materiais de Growth estão em inglês. E para a galera que quer se inteirar mais do assunto, existe cursos específicos? Acho que até a sua empresa, se não me engano, vocês fazem alguns cursos desse sentido. Sim, né? a gente, assim, o Growth Hacking, ele tem um certo preconceito, né? Porque, tipo, todo mundo começou a se declarar Growth Hacking, né? E como não existe alguém que certifica se o cara é ou não, começou a vir aquela coisa de ser, isso é marketing gourmetizado. E na real,
Os caras não faziam nada de growth. Fazia mídia, fazia tráfego, fazia SEO, fazia copywriting, que são pequenas disciplinas de dentro do growth. E o que faz grande diferença no growth é a maneira como eu estruturo a minha lógica de fazer testes e experimentos. Na growth a gente ensina, só que a gente não usa a palavra growth hacking. Então, por exemplo, a gente tem um treinamento chamado demanda infinita, onde a gente ensina a gerar um alto volume de demanda, que no final do dia é growth hack. Se você pegar todas as metodologias, todos os templates, as ferramentas que eu uso, é o quê? Como que eu testo mais rápido? Como é que eu crio protótipos com um espaço de tempo mais curto para que eu possa aprender mais rápido e pivotar ou manter a estratégia que funcionar. Perfeito. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, Thiago. O profissional de growth, teve um hack que eu peguei seu quando eu comprei um curso seu, acho que foi, não sei se foi o Demanda Infinita. Tô tentando lembrar, acho que foi em Demanda Infinita. Que o quê? Você passou um hack que eu lembro até hoje que eu trouxe aqui para dentro e funciona muito bem, contratar engenheiros. Cara, isso aí na época eu fiquei com isso na cabeça. Hoje a minha equipe é formada por engenheiros de produção. Quanto esse profissional ele tem determinadas características que podem transformar o seu negócio? Então, assim, quando a gente fala de transformar uma área de vendas, aí não vamos. Tipo assim, para mim, marketing e vendas é uma coisa só. Né? A gente fica complicando as coisas e tal, querendo criar chapéu e distinção, mas para mim tudo é trazer receita. Né? E quando eu falo sobre escalar vendas, sobre ter mais performance, para mim tem 3 fases bem distintas. A primeira fase, eu falo que é a normatização dos dados. Para que eu possa fazer um teste, um experimento, né? Quando a gente fala de ciência, vou fazer ciência aplicada. O que eu preciso? Controlar a temperatura e pressão, né? Para ser capaz de reproduzir o mesmo experimento. Como é que eu crio uma tese científica? Eu sou capaz de formular algum processo que, reproduzindo dentro da mesma temperatura e pressão, vai dar o mesmo resultado. Sim. Então, meu primeiro passo para saber se algo funciona ou não é ser capaz de medir e saber se aquele resultado que eu estou buscando foi melhorado ou não em cima dos indicadores que eu defini. A maior parte dos pequenos e médios negócios não tem dados e métricas confiáveis. Vocês já viram isso? Pra nada, nem pro a gente financeiro. acompanha muito na realidade dos associados que estão desenvolvendo as empresas aqui. Uma vez eu estava numa importante loja de varejo de imóveis, eu me mudei recentemente, né? Aí estava lá comprando com a minha esposa. Aí a mulher passando as coisas no caixa. Aí eu pagando, ela foi lá e botou mulher no CRM. Eu falei, cara, eu sou homem. Ela falou assim, não, mas quase todo mundo aqui é mulher, então eu boto mulher mesmo. Aí você imagina, né? Tipo, tem um analista de marketing dado lá zero. fazendo segmentação no Facebook, falando assim, Pra não, mulher. 100% do budget é feminino, né? E não é, porque tem uma pessoa botando dado errado. Então, cara, o primeiro desafio que a gente tem é ter dados confiáveis. Enquanto eu não tenho dados confiáveis, eu não consigo fazer nada. Então, primeiro, eu tenho que ser capaz de olhar para o passado e analisar o que eu fiz, o que eu não fiz, o que funcionou, o que não funcionou. Dados confiáveis. Depois que eu consigo olhar para o passado, eu vou começar a fazer projeção para frente. Que aí é usar modelos matemáticos, né, onde a gente um dos mais simples é o que a gente chama de análise regressiva, onde eu faço uma análise de trás para frente para tentar pegar uma propensão de compra de maneira simples, fazendo uma regra de 3, né? Cara, se mulheres como a Sara tomam essa decisão e eu estou falando com a Sara agora, eu tenho uma propensão de compra de 82%, Ou seja, porque eu já dados. vi. Dado de novo. Então, só para fechar o terceiro. O terceiro é quando eu faço... que aí eu entro numa seara um pouco mais complexa que a gente chama de data science. É onde eu consigo fazer correlação de maneira subjetiva. Não necessariamente eu estou olhando apenas um modelo matemático, mas uma combinação de modelos que vão dar um modelo preditivo. Isso aqui, cara, é bem complexo, porque tem ser humano, tem economia, tem 1,5 milhão de outras variáveis que vão fazer eu conseguir chegar num modelo que me permite tomar decisão com assertividade. Quando eu falo dessas 3 variáveis, de olhar para o passado, de olhar para frente, e conseguir criar modelos que estão de projeção, cara, é um engenheiro que tem um conhecimento de matemática o suficiente e, ao mesmo tempo, uma visão pragmática orientada a processo para conseguir reproduzir isso. Uma visão mais holística, né, da máquina toda. Pois é. E se você pegar assim, os grandes caras de growth, ou fizeram engenharia de software, fizeram algum tipo de engenharia, né, pegar a própria RD, né, pegar o Gabriel Costa, inclusive entrevistei ele para o podcast da Growth, quem ainda não ouviu, depois joga lá no Growthcast, a gente ainda não lançou, mas logo vai sair. O cara é engenheiro de alimentos, tipo assim, referência 1, hoje, na minha opinião, no Brasil, de Growth Hack. Então, nada a ver, né? Mas é um cara de dados, é um cara pragmático, um cara processual. Entendeu a metodologia e aplicou. Cara, que interessante, né? Ou seja, quanto que a engenharia está em alta agora, né? E é um hack que eu peguei do curso. Bom, vamos testar. Cara... E deu super certo, né? Botei no meu CS, meu. Funcionou, que é uma beleza. Cara, eu boto engenheiro para vender na Growth. É verdade, você põe engenheiro para vender. Eu boto engenheiro para vender. E assim, a gente tem uma parte grande do time que é formada em engenharia,
Porque realmente, cara, como eles são mais pragmáticos e eles são meio que... Cara, a faculdade de engenharia, ela te treina para resolver problemas, né? Então os caras são ótimos para pegar essas correlações e achar padrão, né? Fica a dica aí, galera. Vocês estão acompanhando a gente. Galera de engenharia, né? Pense- Recém-formado também, galera. Pensem em alguns engenheiros. Cara, e é que acontece o seguinte, o mercado, né, de engenharia é um mercado que, tipo assim, no Rio de Janeiro, eu brinco que, pô, tem muito engenheiro dirigindo Uber, não sei aqui. Mesmo. Aqui tá muito advogado também, engenheiro. São E profissões assim, que tem muita, né, gente? E é um cara que é extremamente treinado para ser analítico. Cara, você botar um cara desse em vendas e em marketing, cara, é uma diferença bizarra, entendeu? Aí, Sara. Vamos contratar engenheiros para o marketing também. Fica a dica aí do Thiago. Ti, dentro do nosso universo aqui da Know-How, a gente trabalha muito com pequeno e médio empresário, né? E você pontuou que esses testes podem ser testes simples, mas precisam ser medidos. Uma das grandes dificuldades que, inclusive, você falou é sobre medir dados dentro de uma pequena empresa. É difícil medir dados financeiros, de vendas, enfim. A gente começa a alinhar algumas coisas aqui e a Know-How ajuda também nesse sentido, de você conseguir metrificar os departamentos. Se, no caso de uma empresa que passou por um processo de padronização, né, consegue já medir os KPIs e os indicadores de cada setor, o que você colocaria como premissa para ele iniciar um processo de growth? Antes de criar processos e etapas dentro da própria empresa, dentro de cada setor? Ou é depois de tudo isso? Olha, você já tem números e dados para começar a avaliar, e agora o growth entra numa estratégia de crescimento, validação. E qual seria o primeiro passo para ele começar a fazer isso? Legal. Assim, quanto mais métricas você tiver, melhor. Mas também às vezes acontece o oposto, né? Que é a paralisia pelo excesso da análise, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Uma das grandes vantagens que existe no ambiente digital, para quem já foi para o digital, é que todas as plataformas te entregam muitas métricas. Muitos dados, O próprio né? Instagram, o Google, para quem tem site, botou o Google Analytics, vai ter o Google Analytics. Para quem usa uma ferramenta de automação de marketing, você já vai ter ali, cara, lead, oportunidade, conversão, que ela meio que já vai te dar isso automaticamente. E, né, a gente estava falando antes de começar a gravar sobre o Bernie Huff, né? Mas, pouca gente sabe, né? Mas esse cara foi o cara que fundou a Salesforce em 99. E naquela época, para você comprar um software, né, você pagava $1 milhão, né? caro. Né? Hoje tem... Ele era funcionário da Oracle, né? E a cultura era vender licença. E esse louco, em 1999, falou: vou vender um software na nuvem, né? Que vai ser cobrado uma assinatura. As pessoas não tinham noção da disruptura que ele estava criando ali naquele momento, né? Porque ele estava pegando uma indústria, né? E falou assim: ó, vocês estão acostumados a vender licença, eu vou acabar com esse negócio. E todo mundo falou: cara, tu é louco, tu não vai. O que ele fez, né? 20 anos depois. Cara, hoje em dia você consegue contratar, né, um CRM. Cara, por exemplo, o Zorro Begin, né? É uma ferramenta gratuita que te entrega tudo que você precisa. Então não existe mais a desculpa para o empresário falar: não tenho grana para poder usar a tecnologia. Isso está disponível. Agora, mesmo que ele não queira usar um Zorro ou usar uma ferramenta gratuita de CRM, ele pode ir lá no Google, com um Gmail, e abrir um Google Sheet e colocar lá, cara, nome do cliente, data que eu comecei a falar, quanto que foi a proposta que eu fiz, quantas ligações eu fiz, negociação e fechamento. Então, assim, ele precisa minimamente ter dados de entrada para que você consiga calcular quantos entraram e quantos você vendeu, para que você tenha taxa de conversão, né? E as variáveis como, cara, ciclo de venda, ticket médio e outros números que permitem com que ele monte um modelo matemático. Agora, dando um passo atrás, uma coisa talvez até mais boba do que... Porque assim, isso que eu estou falando é criação de padrão, então criação de processo. Se ele não padronizar, ele não vai alimentar. Se não entrar o dado, não sai. Mas tem uma coisa antes que dá para ele fazer, que é uma matriz bem, bem bobinha, que qualquer um consegue aplicar, que é o que a gente chama de ICE. Né? O que é o ICE? É a matriz de priorização de experimento. Como é que eu faço isso? Qualquer ação que eu vou executar, imagina, a gente para aqui e faz um brainstorm. Vão vir 20 ideias de como a gente alavanca a audiência do podcast. Perfeito. Cara, qual que é a ideia que a gente vai fazer primeiro, Felipe? O que a gente vai priorizar? O ICL responde justamente isso. E eu vou analisar apenas 3 fatores. Eu vou, primeiro, o I, né? Qual que é o impacto do que eu estou fazendo. Então, cara, por exemplo, vamos, sei lá, botar na rádio o podcast. Qual que é o impacto? Quanto eu aumento o número de ouvintes ou quanto que eu aumento o indicador que eu estou medindo? Que pode ser ouvintes únicos. Depois, o C é de certeza,
né? Quanto que eu tenho certeza que essa ação vai funcionar. Então, pô, se eu botei numa rádio de alta circulação, com certeza vai mudar. E o último, o E é de easy, né? De facilidade. Então, o quão fácil é testar esse experimento. Então, eu sempre priorizo os experimentos que são de maior impacto, que eu tenho maior certeza e que tem maior facilidade de implantação. Então, por exemplo, eu quero fazer um chatbot, né? Cara, talvez o primeiro experimento do chatbot, e o legal do Growth Hack é isso, que a gente sair da complexidade. Talvez não seja programar um chatbot, seja botar um ser humano lá, com 10 respostas prontas. As pessoas perguntam e aí consegue responder. E aí vai fazendo. Cara, funcionou, agora você programa. Então, toda a lógica normalmente as pessoas olham a complexidade que tem para fazer, para depois executar. Aqui não, aqui faz da maneira mais simples possível, colhe um feedback, se funcionou, você vai para a complexidade. Porque vamos supor que a gente fez lá o chatbot humano. Pô, ninguém entrou, ninguém perguntou e não fez sentido nenhuma as perguntas. Cara, quanto tempo eu poupei de fazer esse experimento? Entendeu? Então, aí eu multiplico essas 3 variáveis, impacto, certeza e facilidade, e dali eu vou priorizar os experimentos que ou vão trazer mais retorno, ou que eu tenho mais certeza, ou que são mais fáceis de serem feitos. Daqui eu já inverti a lógica, porque talvez tem 2 experimentos que talvez não fossem priorizados, mas que rapidamente vão ser implementados e vão trazer retorno. Agora, importante, se você não mede, você não vai saber se melhorou. Então, vou ficar muito feliz com o conteúdo. Mas sabe uma coisa que eu sempre brinco? Assim, é que a gente vive hoje no mundo do algoritmo. Tudo à nossa volta é algoritmo. Se você vai no supermercado fazer uma compra, a fila do supermercado que vai andar mais rápida vai ser uma combinação da quantidade de pessoas que estão na fila, número de itens no carrinho, idade média das pessoas da fila e o fato de elas pagarem dinheiro ou em cartão de crédito. Se você faz uma análise simples, tá? E tô te falando que, tipo assim, sem você precisar fazer matemática, o teu cérebro calcula isso, você vai olhar, você vai achar uma fila com menos pessoas, com menos itens, com uma idade menor e que provavelmente vão pagar no cartão de crédito e, consequentemente, você vai poupar entre 25% a 40% do tempo que você gastaria na fila. E aí eu falei de uma atividade simples como uma fila de supermercado. Agora imagina nas outras coisas que você está fazendo na tua empresa, como contratando vendedores, contratando pessoas, escolhendo clientes que você trabalha. Então, se você tiver uma visão um pouquinho mais orientada a dados e fazer uma análise crítica e não subjetiva ou emocional, mas uma análise pragmática, cara, você muda o teu negócio de patamar e é isso que a gente gosta de fazer. Um ponto que eu sempre bato com o meu time é que o que a Growth faz não é fazer as pessoas ganharem mais dinheiro. A gente gosta de ganhar dinheiro, a gente gosta de ver as pessoas ganhando mais dinheiro. Mas é que o crescimento ele é um instrumento de libertação. Quando o empreendedor não consegue aumentar vendas, aumentar faturamento, ele se torna escravo do próprio negócio dele. Ele vai abrir mão de qualidade de vida, vai abrir mão de passar tempo com a família, e é justamente essa liberdade que a gente quer gerar. Ele não tem a empresa, ele é a empresa. Pois é. Ele é funcionário, né, da própria empresa. Pois é. Ele acaba ficando preso. Então, eu acho que é essa a mentalidade que a gente precisa ter, entendeu? Cara, eu não tenho opção de crescer ou não crescer. Se eu não crescer, eu tô morrendo. Se eu não crescer, vai vir alguém, vai me engolir. E o crescimento, ele é a minha obrigação. Porque se eu não fizer isso por mim, eu tenho que fazer pelo menos pelas pessoas que estão à minha volta, que querem a minha presença. Né? Com certeza. Gostou? A palavra Growth Hack, ela dá uma assustada, mas eu gostei do jeito que você trouxe, com essa simplicidade. Inclusive a situação do chatbox. Faça com alguém, faça com o humano, depois vai para a implementação. Eu acho que isso tira o peso do pequeno e médio empresário falar, eu não faço porque para mim é muito difícil, está muito distante da minha realidade. Não, tá aqui a prova de que para começar precisa primeiro fazer e fazer contrate fácil. Um engenheiro. Contrate pessoas capacitadas. Mas acho que essa facilidade, porque tem algumas coisas no nosso mundo, principalmente dessas nomenclaturas, que assustam o empresário. E às vezes ele nem busca saber o que é, e que é uma coisa que pode solucionar a vida dele, né? A máquina de vendas vai falar exatamente sobre isso. Sobre coisas que geram grandes resultados, mas que não são um bicho de 7 cabeças para você implementar. Eu acho que essa é a grande sacada para o pequeno e médio empresário. Fazer acontecer no dia a dia e ter resultado. E medir esses resultados para poder melhorar. E aí, criar uma máquina de vendas realmente e alavancar. Eu tenho um último pedido antes da gente encerrar. Quando tiver a turma... Vai pedir para ele cantar? Não. Eu quero participar. Estarei lá quando você me convidar para a próxima turma sua que você vai fazer uma formação. Bora junto, cara. Bora, vamos Com certeza aí aprender contigo aí, né, Sara? Com certeza. E aplicar no nosso negócio aí. E de novo, obrigado pelo convite. Conta comigo. Tamo junto, hein, cara. Te espero mais vezes aqui. Vambora. E tenho certeza aí que você vai se divertir. E você que está assistindo esse podcast agora, a minha, sarabarros.mkt. A minha, Trindade _Felipe. E a do Thiago? Thiago, th.reis.gm. E o da Know-how, Know-how_Club. Tamo junto, galera. Espero vocês. Um grande abraço e vamos crescer. Tchau, obrigado. Acima. Valeu.